Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Paz de Cristo e o amor de Maria. Vamos lá para mais uma história do Evangelho? Mas antes, vamos abrir bem os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração. A história de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Hoje, no Evangelho, nós vemos duas histórias e elas são diferentes, mas estão ligados por uma coisa muito importante. Vamos ver se vocês descobrem o que é. A primeira história é que Jesus estava no barco com os apóstolos, igual na história passada. Ele estava indo para outra margem e quando ele chegou na praia, uma multidão o cercou, porque todo mundo queria ficar pertinho de Jesus e escutar e aprender com Jesus. Havia uma mulher que há muitos anos estava lutando contra uma doença. E ela sofria muito com isso, mas ela tinha muita fé que só de tocar nas vestes de Jesus ela seria curada. Então ela foi até Jesus e tocou em suas vestes. Quando ela tocou em suas vestes, ela sentiu imediatamente que ela estava curada. Ela sentiu uma alegria tão grande. E Jesus, embora estivesse cercado por muita gente, ele sentiu que alguém lhe tocou diferente e perguntou para os seus discípulos: "Vocês viram quem foi que me tocou?" E os discípulos falaram: "Mestre, veja essa multidão, estão todos te tocando." Mas Jesus sabia que alguém havia tocado diferente. E a moça, com vergonha, se apresentou. E Jesus disse que ela não precisava se sentir daquela maneira, que foi a fé dela que havia curado. Ela ficou muito feliz e foi embora curada. Outra história é de um pai chamado Jairo. Esse pai também tinha muita fé. A sua menininha de 12 anos estava muito doente, estava deitado numa cama há muito tempo e nem o médico resolvia. Ele sabia que só Jesus poderia curar a sua menininha e ele foi atrás de Jesus. Mas naquele mesmo dia, aquela multidão cercando Jesus, ele foi: "Mestre, por favor, vá até a minha casa e cura a minha filha." Jesus estava andando devagar, porque aquela multidão não deixava ele andar depressa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, aquelas pessoas que ali estavam disseram: "Por que você foi atrás de Jesus? A sua filha já está morta." Mas Jesus disse a Jairo: "Não se preocupe. Ela só está dormindo." Quando Jesus chegou perto da menina, ele tocou em sua cabeça e pediu que ela levantasse. Quando a menina levantou, todos ficaram impressionados e Jesus pediu para que não contassem para ninguém aquilo. Vocês perceberam que essas duas histórias, embora sejam diferentes, elas têm algo em comum: a fé. Vocês se recordam na história passada que Jesus foi falar para os discípulos: "Vocês não têm fé?" E nesse evangelho, ele traz duas histórias que são interligadas pela fé. Uma de uma moça que sofre há muito tempo por uma doença e outra por um pai que não perdeu as esperanças, que tinha muita fé. E a fé, às vezes, parece algo simples, não é? É uma palavrinha com duas letras. Mas, na verdade, ela é um pouco complexa, um pouco difícil. Porque a fé, nós precisamos acreditar sem ver. Nós entregamos, depositamos toda a nossa esperança em Jesus, em Deus. E nós devemos esperar, aguardar, e não imediatamente. Às vezes a gente quer aquilo imediatamente e não acontece. A gente reza, mas a vontade de Deus às vezes não é a nossa. O tempo de Deus é diferente do nosso. E às vezes a gente usa a fé para umas coisas assim, nada a ver. A gente fala assim: "Eu tenho fé que eu vou passar nessa prova, nem preciso estudar." Não é bem assim. A fé, nós devemos caminhar junto com Jesus. Nós devemos fazer a nossa parte e aquilo que a gente não consegue fazer, isso é a fé. Entregar nas mãos de Deus aquilo que a gente não pode mais.
E é difícil, às vezes, a gente ia falar assim, eu tenho muita fé no meu coração. E aí acontece alguma coisa, a gente ficar bravo com Jesus, a gente falar que é tudo culpa dele. É nessa hora que a gente tem que segurar firme no nosso coraçãozinho e ter fé, esperar em Jesus, confiar. Por isso que quando a gente é criança, às vezes a fé parece só uma palavrinha, mas ela é muito importante na nossa caminhada. Por isso, para nós mantermos a nossa fé sempre viva no nosso coração, nós devemos sempre estar com Jesus. Igual aquela multidão que estava reunido com Jesus, um montão de gente ali. Mas, se a gente estiver assim, pertinho de Jesus, querendo tocar nele, querendo estar na presença dele, ele vai sentir a nossa presença também. Porque ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa fé, ele sabe e escuta todos os nossos pedidos de oração. E na hora certa, no tempo de Deus, com certeza, ele vai fazer aquilo que vai ser o melhor para você. Vocês compreenderam essa história? Pode ser um pouquinho complicado, mas às vezes Jesus nos fala através de histórias, através dessas palavras, para ficar mais simples, para tudo aquilo que é muito complicado, muito bagunçado, ficar mais simples no nosso coração. E às vezes a gente não entende nada. A gente vai para a missa e não entende aquela que o padre diz, não entende as leituras. Por isso que é muito importante estarmos sempre em oração, estarmos estudando a palavra de Deus na catequese, em casa, com a nossa família, estar sempre em oração, na hora do almoço, na hora que for dormir. E assim, manter todo mundo juntinho na fé e esperar a vontade de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Um beijão, fiquem com Deus e até as nossas próximas histórias. Tchau!